Oi, gente, sejam bem-vindos a mais essa aula. É a terceira aí da nossa sequência de glicólise e ciclo de Krebs. Então, a gente já viu nas aulas passadas, né, começamos falando da glicose e o processo de glicólise, depois o ciclo de Krebs, e hoje a gente vai falar da cadeia transportadora de elétrons e do processo de fosforilação oxidativa, que são duas coisas distintas, mas que se unem ali para promover a síntese de ATP. Então, a gente vai falar dos dois. Então, a gente tem aqui só uma representação, né? Vamos recapitular um pouco do que a gente viu. Gorduras, carboidratos e proteínas. As proteínas, quando quebradas, dão origem aos aminoácidos. Os carboidratos, aí a gente tem principalmente a glicose, mas tem também frutose, galactose. E as gorduras vão dar origem aos ácidos graxos e o glicerol. Os ácidos graxos podem se converter em acetil-CoA, a glicose, frutose, etc., também é acetil-CoA, e os aminoácidos também, né? Os aminoácidos aí cetogênicos podem se transformar em acetil-CoA. Então, a gente tem o quê? O acetil-CoA como intermediário comum dessas três moléculas, certo? E aí, o acetil-CoA é ele que vai passar pelo quê? Pelo ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Então, a gente falou lá na glicólise que a gente tinha a glicose, né, que se transformava em piruvato, depois esse piruvato, né, em uma situação aeróbica, se transformava em acetil-CoA, e o acetil-CoA entrava no ciclo de Krebs. Então, a gente estava falando especificamente da glicose, mas a gente também pode ter ácidos graxos se transformando em acetil-CoA, que vão passar pelo ciclo do ácido cítrico, e também aminoácidos se transformando em acetil-CoA. Aqui no ciclo do ácido cítrico, a gente viu o quê? Que não existe uma produção muito grande de ATP, né? Uma volta ali no ciclo do ácido cítrico, um acetil-CoA, quando passa ali pelo ciclo do ácido cítrico, vai gerar só um ATP, mas em compensação vai gerar o quê? NADH e FADH2. E é isso exatamente que a gente quer, essas coenzimas que foram reduzidas, ou seja, que receberam elétrons, porque a gente teve a oxidação de quem? A gente estava falando aqui no caso da glicose, né? Nas aulas que a gente viu, a gente está falando da glicose. Então, essa glicose, ela está sendo oxidada por várias etapas, e esses elétrons que estão sendo removidos da glicose, eles estão se juntando a quem? As coenzimas, que passam a estar na sua forma reduzida. Só que essas coenzimas, elas não vão ficar para sempre com esses elétrons. Elas vão ser oxidadas onde? Na cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente vai ter a oxidação dessas coenzimas, que vão retornar ali para o seu estágio inicial, e a gente vai ver que esse processo de oxidação das coenzimas, que acontece na cadeia transportadora de elétrons, ele vai estar associado ao processo de fosforilação oxidativa. Tranquilo? Então, a gente tem aqui a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela muito importante. Ela é formada por duas membranas, então a gente tem membrana externa e membrana interna. Isso é essencial da gente saber o quê? Onde está acontecendo cada coisa. Então, vocês precisam entender que o ciclo do ácido cítrico, ele está acontecendo onde? Dentro aqui da matriz, né? Na região mais interna da mitocôndria. Já as proteínas ali as proteínas da nossa cadeia transportadora de elétrons, onde é que elas vão estar? Elas vão estar aqui, ó, na membrana mitocondrial interna, certo? Então, aqui está a matriz mitocondrial, né? Confinada por uma membrana dupla, ou seja, a matriz é a região interna, e aí nós temos membrana interna, o espaço intermembranas e a membrana externa. A membrana externa ela é permeável e a muitos metabólitos, já a membrana interna ela é menos permeável, né? Ela tem uma seletividade maior. A membrana mitocondrial interna ela é rica em proteínas, e é justamente aqui, como eu já falei para vocês, onde vão estar as enzimas, né, chamadas também de proteínas da nossa cadeia transportadora de elétrons. Elas vão ter essas convoluções aqui, que são chamadas de cristas, vocês já devem ter ouvido esse termo, né, de cristas mitocondriais, porque elas vão aumentar aqui a superfície dessa membrana interna, certo? Então, essa imagem aqui ela é muito interessante, ela é lá do Bioquímica Ilustrada de Harper, e ele mostra, ó, aqui na matriz, quais são as enzimas mais presentes, as enzimas aqui da membrana interna, né, aquelas que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons. Na membrana externa, quais são as enzimas que a gente tem? Então, é algo interessante de vocês saberem. E como se organiza essa cadeia transportadora de elétrons? Então, como eu falei para vocês, vai estar onde? Na matriz mitocondrial interna. Isso é
vocês precisam saber. Nós vamos ter 4 complexos proteicos, né? 4 proteínas que funcionam como enzimas. Aqui o complexo 1, chamado de NADH óxido redutase. Por que NADH? Porque vai oxidar o NADH e vai transferir os elétrons do NADH para a coenzima Q. O complexo 2, succinato Q redutase. Por quê? Porque vai pegar os elétrons, né? Vai oxidar o succinato e vai transferir esses elétrons aqui do succinato para o FADH2, depois do FADH2 vai transferir para a coenzima Q. O complexo 3, nós vamos ter Q-citocromo C óxido redutase e o complexo 4, citocromo C óxido redutase, certo? Então, 4 proteínas e a gente vai ter basicamente um fluxo de elétrons, né? Os elétrons vão passando aí de proteína para proteína, certo? De enzima aqui para enzima. E aí, como eu falei para vocês, esses 4 complexos, eles estão onde? Na matriz mitocondrial interna. E eles são relativamente fixos, enquanto a Q, também chamada de coenzima Q, CoQ, ou biquinona, e o citocromo C, eles são móveis. A gente vai ver mais para frente nas imagens exatamente a coenzima Q e o citocromo C, mas tenha em mente isso. Essas enzimas aqui, elas estão mais fixas, enquanto a coenzima Q e o citocromo aqui, ó, coenzima Q e o citocromo, eles têm uma mobilidade maior. A ubiquinona, né, o coenzima Q, tem esse nome ubiquinona porque está presente em diversas células, representa uma família de quinonas que vão diferir pelo número das unidades isoprênicas que existem na sua cadeia lateral. Como a forma mais comum, ela tem 10 unidades, a gente conhece bastante o nome de coenzima Q10, né? Então, a coenzima Q10 é justamente essa coenzima aqui que está presente na cadeia transportadora de elétrons. Os citrocromos, eles são proteínas transportadoras de elétron, eles contêm M como grupo prostético, e o íon de ferro presente nesse grupo M, ele é responsável pela capacidade de transferência de elétrons dessa proteína. Então, os citocromos conseguem aí fazer essa transferência de elétrons por conta do íon ferro presente no grupo M. E aí, por que a gente precisa de uma CTE, né? Por que ir passando elétron de complexo para complexo? Por que não fazer isso de uma só vez? De pegar esses elétrons e transferir diretamente para o oxigênio. Vocês vão lembrar que eu falei para vocês, ó, em monitorias passadas, que o oxigênio, ele é o aceptor final dos elétrons. Então, depois que os elétrons passam por toda aquela cadeia, o oxigênio é que vai receber esses elétrons. Ele vai ser reduzido, ou seja, ele vai ganhar elétrons e vai ser reduzido a água. Isso aqui é muito importante, né? Por que a gente precisa de oxigênio? Justamente para isso, na produção de energia. Porque o oxigênio, ele é o aceptor final de elétrons. Então, se eu já tenho lá o meu oxigênio, por que não pegar esses elétrons e transmitir eles, passar eles diretamente para o oxigênio? Por que não fazer isso e sim ter uma cadeia transportadora de elétrons? O que é que acontece? Esse processo de transferência dos elétrons, ele libera muita energia. É um processo bastante favorável, bastante exergônico. Só que, se a transferência desses elétrons, né, das coenzimas lá do NADH e do FADH2 fosse feito diretamente para o oxigênio, então se não tivesse a cadeia transportadora, toda essa energia seria liberada como calor, né? E a gente já viu que o calor aqui ele não poderia ser utilizado para a produção de ATP. Então, ia haver uma grande liberação de energia, mas não seria possível a célula utilizar aquela energia para fazer a síntese de ATP. Então, ia acabar sendo um processo inútil, né? Teve toda ali a oxidação das moléculas, né, de glicose ou de ácidos graxos, e aí, se no final fosse tudo liberado como calor, seria um processo inútil, porque não seria útil para a síntese de ATP. Então, qual é ali a estratégia, né, que a célula adota? Esse slide aqui ele é baseado no Bioquímica Básica, né? Esse texto aqui vocês podem encontrar lá, o Bioquímica Básica, aquele livrinho vermelho. O que é a estratégia adotada pelas células? Transferir os elétrons das coenzimas para o oxigênio, só que não diretamente, e sim em etapas. Então, por isso que tem mais de um complexo, porque eu estou transferindo em etapas. E transformar a energia contida nessas coenzimas, né, quando aqueles elétrons eles estão ali passando de um complexo para outro, existe uma energia ali sendo liberada. E a célula se aproveita dessa energia contida nas coenzimas durante esse processo de transferência dos elétrons para criar o quê?
um gradiente de prótons que vai ser utilizado para a síntese de ATP. Então, por isso que a gente tem a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, porque só a transferência ali de elétrons não vai produzir ATP. Eu vou precisar dessa criação desse gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons ele vai mover ali a minha produção de ATP, a minha fosforilação oxidativa. Então, ó, a energia livre liberada quando os elétrons aqui estão fluindo pela cadeia vai ser utilizada para bombear o próton H+, nos complexos 1, 3 e 4. Notem, existem aqui 4 complexos, mas eu não mencionei o complexo 2. Por quê? Ele é o único complexo que não vai bombear prótons H+. E vocês vão lembrar, quando a gente vê aqui nos próximos slides, que o complexo 2 é o que vai oxidar o FADH2, né? O FADH2 para voltar a ser FAD. Então, como não há bombeamento de prótons, o FADH2 ele vai resultar em uma quantidade menor de ATP, enquanto o NAD ele origina mais o NADH. A oxidação dele gera um número maior de prótons H+, e, portanto, gera uma quantidade maior de ATP. Então, ó, a energia livre aqui que é liberada durante essa transferência de elétrons, ela é usada para bombear esses prótons. De onde para onde? Da matriz mitocondrial. Vocês lembram que a membrana interna ela não é muito seletiva. Então, a gente tem esses elétrons passando aqui por esses complexos da matriz mitocondrial para onde? Para o espaço intermembranas. Então, essa daqui que vocês estão vendo é a matriz mitocondrial interna da mitocôndria. Aqui é o espaço intermembrana e logo após vem a membrana mitocondrial externa, certo? Então, os prótons são bombeados aqui para a região do espaço intermembranas. E isso vai gerar um gradiente de prótons, ou seja, o que é o gradiente? É quando eu tenho ali uma substância, uma molécula que seja, que está em diferentes concentrações entre dois espaços. Então, imagina que eu tenho uma membrana aqui. Se aqui eu tenho X, sei lá, 50 mols de glicose, e aqui eu tenho, do outro lado aqui da minha membrana, 2 mols de glicose, existe um gradiente de concentração. Eu tenho mais glicose desse lado do que desse lado aqui da membrana. Ou seja, a tendência é o quê? Que a glicose ela venha do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. Então, é esse o gradiente, é essa diferença de concentração entre dois espaços. Um espaço vai ter mais de uma substância, de uma molécula do que outro. E aqui, por último, a gente vai ter a ATP sintase. Percebam, o próton H+, ele vai da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Por quê? Porque a energia livre liberada quando os elétrons fluem é usada para bombear esses prótons H+. E depois, olha o que é que vai acontecer. Esses prótons H+, eles voltam de novo para a matriz mitocondrial. Só que eles vão voltar acoplado ao quê? A síntese de ATP. Então, esse gradiente de prótons é o que vai mover, de fato, a minha produção de ATP. Porque aqui, ó, quando os elétrons fluem, não tem nenhum ATP sendo produzido, e sim apenas elétrons ali passando, né, coenzimas sendo oxidadas. Então, ó, a oxidação, lembrando esses termos que a gente já falou, que é o oxidar, é perder elétrons. E sempre que alguém está perdendo elétrons, outra pessoa, né, outra molécula, não pessoa, mas outra molécula deve estar ganhando. Então, aqui, se o meu FADH2 está perdendo elétrons, né, eles estão sendo oxidados, alguma coisa aqui na minha cadeia transportadora de elétrons vai estar ganhando esses elétrons. E qual é o sentido? A gente fala aqui geralmente em pares redox. Os pares redox vão ter uma diferença nessa tendência de perder elétrons. Por quê? A gente vai ter, se os meus elétrons, se as minhas coenzimas chegam aqui e tem que deixar esses elétrons aqui, coloquem isso na cabeça. Esses complexos, eles têm que ter uma tendência maior de pegar esses elétrons. Lembram lá daquela conceito de eletronegatividade, que ela era aquela tendência, né, que os átomos tinham de atrair os elétrons para si? Aqui é algo semelhante. Para que as coenzimas sejam oxidadas, dentro aqui desses complexos, eu preciso ter algo que tenha um potencial de redução maior, ou seja, que tenha um poder ali de atrair esses elétrons. Então, a gente está falando aqui, por exemplo,
de pares redox. Ou seja, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma reação geral de oxidação-redução. Só um exemplo. O NADH, ele vai doar os seus elétrons para aqui, FMN, né, uma flavoproteína. Doou os elétrons, quem foi reduzido? A flavoproteína, virou FMNH2. O que aconteceu com o NAD? Foi oxidado, perdeu os seus elétrons. Por que é possível o NADH doar os seus elétrons aqui para essa flavoproteína? Porque essa flavoproteína vai ter o quê? O valor do potencial de redução maior. Então, quanto maior o valor do potencial de redução padrão, maior é a tendência do par redox de aceitar os elétrons. Vamos olhar aqui, ó, qual é o potencial de redução padrão dessa flavoproteína? Menos 0,22. Qual é o potencial de redução do NADH? Menos 0,32. Quem é maior? Menos 0,22. Por quê? Quando a gente está falando de números negativos, os maiores são aqueles que estão mais próximos do zero. Então, menos 0,22 é maior do que menos 0,32. Então, o FMN aqui tem uma tendência de aceitar os elétrons maior do que o NADH. Por isso que, quando a gente está falando da cadeia transportadora de elétrons, esses complexos aqui, eles estão crescendo em quê? Em potencial de redução, que seria justamente essa tendência de aceitar os elétrons. E quem é que vai ter o maior potencial? O oxigênio. Por que ele tem o maior potencial? Porque ele é o aceptor final de elétrons. Então, logicamente, quem tem o maior potencial de redução, ou seja, a maior tendência de pegar os elétrons, vai ser o último a ficar com os elétrons. Então, as coenzimas vão deixando aqui os seus elétrons, né? Passam para a sua forma oxidada, e esses complexos estão crescendo em valor de potencial de redução, certo? Estão crescendo em tendência, digamos assim, de aceitar esses elétrons. E aí aqui para vocês verem, ó, que a gente tem o NAD, o FMN, o citocromo aqui C e o oxigênio, né, que vai se transformar em água. Olha aqui o valor do potencial de redução do oxigênio, é mais 0,82. Compara aqui com o do NAD, é menos 0,32. Quem é maior? O do oxigênio. Então, por conta disso aqui, é possível esse fluxo de elétrons até lá em direção ao oxigênio, e o oxigênio vai ser o aceptor final. Lembrando que esses valores aqui, o FMN, né, que é a flavina mononucleotídeo, lembrando que esses valores aqui, eles não são algo que vocês precisam decorar, mas precisam entender o quê? Que justamente a tendência aqui de aceitar os elétrons vai crescendo à medida que eu vou passando de complexo para complexo, né? Por que é possível? Então, vocês precisam entender esse raciocínio. E não propriamente decorar aqui o valor de potencial de redução. E se entender que o potencial de redução, ele está crescendo, e que os elétrons, eles fluem de uma molécula, né, aqui no caso de uma coenzima com menor potencial de redução, para uma enzima com maior potencial de redução. E quem vai ter o maior potencial de redução? O oxigênio, porque justamente ele é o aceptor final de elétrons, certo? Então, ele é o que tem a maior tendência de ficar com os elétrons. E a gente tem aqui, ó, o nome aqui dos 4 complexos, e quem é que vai estar os pares oxidados e reduzidos. Então, a gente tem, ó, no complexo 1, quem deixa os elétrons? O NADH. Então, aquele NADH que foi produzido lá na glicólise, que foi produzido no ciclo de Krebs, que foi produzido quando a gente converteu o piruvato a acetil-CoA, ele vai ser oxidado onde? Aqui no complexo 1. Quem vai receber esses elétrons? O FMN, né, essa flavoproteína, que vai se transformar em FMNH2, ou seja, na sua forma reduzida. Esses elétrons aqui que passaram por FMN vão passar por centros ferro-enxofre, e percebam, ó, que o potencial de redução, ó, de cima para baixo, ele só está aumentando. Ou seja, à medida que os elétrons vão passando, o potencial de redução daquela substância para que ele está sendo transferido é maior. No complexo 2, né, que a gente vai ter quem? Lembram lá que eu falei na aula do ciclo de Krebs que o fumarato, quando o fumarato se tornava em succinato, essa reação ela acontecia onde? Perto da membrana mitocondrial interna. Por quê? Porque o FAD, ele não está solto ali na matriz mitocondrial.
o FAD ele está dentro do complexo 2, ou seja, ele faz parte do complexo 2. Então, diferente do NADH, que era produzido ali, entre aspas, ficava solto, né? Precisa se dirigir até pertinho ali da membrana interna, o FAD, ele já está dentro do complexo 2, ou seja, ele já está dentro da enzima. E aí ele vai se transformar em FADH2, o FADH2 vai transferir os elétrons para centros ferro-enxofre, depois para o citrocromo, aí nós temos a transferência aqui desses elétrons para a coenzima Q, depois o complexo 3, né? A coenzima Q transfere os elétrons para o complexo 3, e aqui são todos os centros e os grupos que vão estar dentro do complexo 3, e aqui no complexo 4 vai receber os elétrons do citocromo C. O aceptor final de elétrons novamente, para vocês não esquecerem, é o oxigênio, que vai ser reduzido à água. Então, a gente está vendo aqui o que é que tem dentro daquela proteína, daquela enzima, né? Esses elétrons estão passando pelo quê? É justamente por esses grupos aqui. A gente vai ver agora eles individualmente, ó. Então, esse aqui é o complexo 1, certo? Ele tem esse formato aqui, ó. Uma parte dele está dentro ali da matriz mesmo, dentro aqui da membrana, e a outra que está na região mais externa, na matriz. E aí, quem é a coenzima que chega aqui no complexo 1? É o NADH. Então, aquele NADH produzido na glicólise, produzido no ciclo de Krebs, etc., chega aqui, libera os seus elétrons para quem? Para essa flavoproteína aqui, o FMN. O FMN aqui está na forma oxidada. Quando ele recebe elétrons, ele vai para a forma reduzida. Então, formou FMNH2. Lembrando, o NADH, ele foi oxidado, certo? Esse NAD+, aqui, ele pode voltar lá para o citosol, para onde está acontecendo glicólise. Ele fica aqui livre para que mais reações do ciclo de Krebs aconteçam. Então, ele está sendo reutilizado, certo? O FMN2 aqui, uma vez que recebeu os elétrons, vai passar esses elétrons para quem? Para os centros ferro-enxofre. Então, aqui, ó, Fe3+, virando o quê? Fe2+. Aqui houve ganho de elétrons, né? Houve uma redução. Lembrando que aqui a gente tem só um centro ferro-enxofre sendo mostrado, mas existem mais de um centro ferro-enxofre, certo? Ele fala aqui mesmo na descrição, o livro só descreve um, né? Só mostra um, mas existem mais de um centro ferro-enxofre desse. E aí, depois que passa por todos esses centros, ó, os elétrons vão para onde? Lá na coenzima Q. Então, coenzima Q recebe aqui os elétrons e vira QH2, tranquilo? Agora, o complexo 2, e lembrando o bombeamento aqui de prótons, né? A energia que é liberada, a energia livre liberada na transferência desses elétrons é usada para bombear esses prótons, né? Lembrando, a membrana interna mitocondrial, ela é o quê? Ela é pouco permeável, né? Ela tem uma seletividade maior. Então, a gente precisa dessa energia aqui para bombear esses prótons H+. O complexo 2 aqui, ó, como eu falei para vocês, o succinato, ele é o quê? Ele tá lá no ciclo de Krebs, né? Ele é uma das moléculas do ciclo de Krebs, que vai ser oxidado a fumarato. Então, essa reação aqui do ciclo de Krebs, ela está ocorrendo bem próxima à membrana interna da mitocôndria. Justamente porque o FAD, que é a minha coenzima que vai ser reduzida, ele não está solto ali na matriz mitocondrial. Ele está dentro do complexo 2. Então, o FAD vai receber os elétrons, né? O succinato é oxidado, vira fumarato, e aqui o fumarato, né, dá continuidade lá, dá sequência ao processo do ciclo de Krebs. O FAD pega os elétrons, vira FADH2. A gente tem aqui ele também transmitindo seus elétrons para os centros ferro-enxofre. E, por fim, passa aqui para a coenzima Q, que vai virar o quê? QH2. Lembrando, aqui a mesma coisa, só está sendo ilustrado um centro ferro-enxofre, mas existe mais de um. E percebam a diferença do complexo 1 para o complexo 2. Complexo 1 eu tinha bombeamento de prótons. Complexo 2 eu não tenho bombeamento de prótons. Essa é uma diferença importante. E percebam, eu não tenho transferência de elétrons entre o complexo 1 e o complexo 2. O complexo 1 passa os seus elétrons para a coenzima Q.
E o complexo 2 passa os seus elétrons para a coenzima Q também. Então, não existe comunicação, digamos assim, transferência de elétrons entre complexo 1 e complexo 2, certo? Ambos elétrons do complexo 1 e do complexo 2 fluem diretamente para a coenzima Q. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, elétrons aqui diretamente para a coenzima Q, do complexo 1 para a coenzima Q. Isso aqui não está passando, ó, pela 2. E aqui do complexo 2 para a coenzima Q. A coenzima Q, como eu acabei de falar, repetindo, recebeu os elétrons tanto do complexo 1 quanto do 2. Existem outras vias pela qual a coenzima Q ela vai receber elétrons, né? Não tá aqui não cabe aqui no assunto de hoje, mas para vocês saberem, né, vocês podem encontrar isso nos livros, certo? Outras maneiras da coenzima Q receber elétrons. E aí a gente tem aqui, ó, agora a coenzima Q transferindo esses elétrons aqui, que ela recebeu do complexo 1 e do complexo 2, para o complexo 3. O que é que acontece? O complexo 3, ele vai permitir a passagem aqui dos elétrons da coenzima Q para o citocromo C. Só que o citocromo C, ele só carrega um elétron por vez. E a coenzima Q, ela está carregando 2 elétrons. Então, o que é que a gente vai ter? O chamado ciclo Q. Prestem atenção aqui nessas duas figuras. Comecei aqui com uma coenzima Q no seu estado reduzido, ou seja, naquele no qual a coenzima Q está com os elétrons, no caso, 2 elétrons. E essa minha coenzima Q aqui interagiu com o complexo 3, liberou um próton H+, lá para o meu espaço intermembrana, então já teve o bombeamento de um próton H+, e ó, já liberou um elétron aqui para quem? Para esse centro ferro-enxofre aqui. Então, a gente tem centros ferro-enxofre no complexo 3. E aí, esse elétron aqui passou para o citocromo C1, que passou para aquele meu citocromo móvel, certo? E aí, só que, o que aconteceu? Eu só passei um elétron. A coenzima Q tem 2 elétrons. Então, ela liberou um próton H+, e liberou um elétron e ficou como? Na forma QH. Ainda tem elétrons e prótons H+ a ser liberados, mas é só um. O que é que vai acontecer? Essa coenzima Q, que estava aqui, veio para cá, vai liberar mais um próton H+, e vai liberar o segundo elétron que ela estava carregando. Esse elétron vai passar aqui para esse grupo M. Do grupo M, esse elétron vem parar aqui no grupo MBH, aqui ó, MBL, MBH. E olha só o que é que aconteceu. Aqui, quando essa coenzima Q liberou o seu último próton H+, e o seu último elétron, ela ficou na forma oxidada, na forma Q. Só que ela vai receber de novo o seu elétron. Esse aqui que ela acabou de liberar, ela vai receber de novo. Ó. Ela entregou o elétron para quem? Para o grupo MBL. O grupo MBL passou para o grupo MBH. E o grupo MBH devolve esse elétron novamente para a coenzima Q. E a gente tem aqui um próton H+ sendo pegado aqui, né, da matriz mitocondrial. Então, a retirada de um próton H+ aqui da matriz mitocondrial para voltar a ser QH. Então, basicamente, ó, esse QH aqui, ele continua sendo QH, mas é interessante que vocês lembrem o quê? Que existe esse ciclozinho aqui, essa transferência de elétrons, embora essa coenzima aqui, ela volte a ter o seu um elétron. Então, essa é a primeira etapa, certo? E por que já não entregou, como a gente acabou de falar, por que não entregou os 2 elétrons de uma vez? Porque o citocromo só recebe um elétron por vez, certo? Só carrega um elétron por vez. Aí, o que é que acontece na segunda etapa? Ó, essa coenzima aqui, com um elétron e um próton H+, vai ficar aí quietinha no complexo 3. E vai chegar uma outra coenzima Q reduzida, ou seja, uma coenzima Q com 2 elétrons e 2 prótons H+ a ser liberado. E aí, o que é que vai acontecer? Essa coenzima aqui vai liberar um próton H+, lá para o espaço intermembrana. Então, teve um bombeamento aí de próton H+, e liberou um elétron para quem? Para o centro ferro-enxofre, que passou para o citocromo C1, que passou para o citocromo aqui. Ou seja, já tive o citocromo, agora já levou 2 elétrons, só que de moléculas diferentes, certo? E aí, ó, esse QH2 virou QH, ou seja, um elétron e um próton.
E aí ele vai liberar o seu próton H+, e vai liberar o elétron para quem? Para o grupo MBL. E aí percebam, quando esse citocromo aqui, quando essa coenzima aqui libera o seu último elétron, o seu último próton, ela retorna ali para o espaço da membrana interna mitocondrial. Ou seja, ela não seguiu esse passo aqui como a outra que chegou primeiro. Ela já volta para a membrana interna mitocondrial. E o que é que acontece com esse elétron aqui? Vocês lembram da primeira coenzima que chegou, deu um elétron, deu outro elétron, só que recebeu o elétron de volta? Ela estava aqui paradinha. Quando chegou essa nova coenzima, que doou seus 2 elétrons, um elétron o citocromo C carregou. O outro elétron, houve transferência aqui dele para o grupo MBL, MBH, e ele deu para quem, ó? Para aquela coenzima que tinha chegado primeiro. E aí ela volta, a gente pega aqui um próton H+ da matriz, e ela volta na sua forma de QH2, ou seja, de coenzima Q na sua forma reduzida. Aí vocês vão perguntar, então quer dizer que não aconteceu nada? Não. Eu tive sim a transferência de 2 elétrons. Uma coenzima Q, de fato, foi completamente oxidada. Só que eu precisei de 2 coenzimas Q nesse ciclo Q para que uma coenzima só fosse oxidada, certo? Eu, de fato, tive o transporte aqui de 2 elétrons, tive o bombeamento de 4 prótons H+, ó, 2 aqui, só que eu tive que envolver 2 coenzimas Q. Uma foi completamente oxidada e a outra foi regenerada. Então, é sempre assim, eu preciso de 2 coenzimas Q para eu conseguir oxidar uma por vez, certo? E aí o complexo Q oxida a coenzima Q e reduz o citocromo C. Então, quem está sendo oxidado está perdendo elétrons, quem está sendo reduzido está ganhando elétrons. E promove a retirada de 2 prótons da matriz, que foi esses prótons aqui que a gente viu, ó, os prótons sendo retirados da matriz. E o bombeamento de quantos prótons H+ para o espaço intermembrana? 4. Apesar de o ciclo Q ser um modelo amplamente aceito, né, existem ainda algumas dúvidas sobre o completo funcionamento aí do complexo 3, certo? Esse texto aqui ele foi retirado do Bioquímica Básica. E aí, dando continuidade, olha lá, o nosso citocromo C, que só carrega um elétron por vez, chega lá no meu complexo 4 e vai passar, os seus elétrons aqui para grupos que tem cobre, né? Um grupo M aqui, outro grupo M ligado a cobre. Então, existem diversos grupos dentro desses complexos e a gente vai ter que, depois que o citocromo C passa os elétrons para o complexo 4, o complexo 4 vai fazer a última transferência de elétrons. Ele vai transferir os elétrons do próprio complexo, né, aqui desses grupos de cobre e de M, para quem? Para o oxigênio, que é o nosso aceptor final de elétrons. O oxigênio ganha elétrons, se junta aqui com alguns prótons H+, para formar o quê? Água. Então, a redução de uma molécula de oxigênio, por que eu digo a redução de uma molécula de oxigênio? Porque esse oxigênio está ganhando elétrons. Quem ganha elétrons está sendo reduzido, né? Está passando para a forma reduzida. Então, a redução de oxigênio à água requer o quê? A 2 moléculas de água requer a sua associação a 4 prótons e 4 prótons e 4 elétrons. Então, eu tenho aqui uma molécula de oxigênio, 4 prótons H+, formando o quê? 2 moléculas de água. E para que isso ocorresse, eu precisei de 4 prótons. 2 prótons para cada... 4 prótons não, 4 elétrons. 2 elétrons para cada molécula, certo? Oxigênio mais 4H+, formando 2 moléculas de água. E percebam, bombeamento de prótons também para onde? Eu tenho esses prótons formando aqui a água com o oxigênio e eu tenho o próton sendo bombeado para o espaço intermembranas. Eu estou criando o meu gradiente de concentração de prótons H+. Então, percebam aqui, isso tudo que a gente falou agora foi o quê? A cadeia transportadora de elétrons, Houve transporte, né, transferência aqui de elétrons de um complexo para outro,
as coenzimas foram oxidadas, deixaram os elétrons aqui, os elétrons foram passando de um complexo para outro, houve um bombeamento de prótons, mas não teve nenhuma produção de ATP. Então, cadeia transportadora de elétrons não produz ATP. Se o processo parasse aqui, a síntese de ATP ia ser só aquela que a gente viu lá na glicose, que foi 2, o saldo positivo, e aquele 1 ATP por volta no ciclo de Krebs, né? Então, seria algo muito pequeno, muito insignificante. Para que a produção do ATP ela ocorra, eu preciso atrelar essa cadeia transportadora de elétrons à fosforilação. Como é que a gente faz isso? Olha só. Antes da gente falar, né, vamos só lembrar esses conceitos importantes. A utilização de oxigênio pelo complexo 4 é basicamente, quase que 100% do oxigênio que a gente consome. Então, de tudo aquilo que a gente, né, tá ali respirando, o oxigênio que a gente está pegando, a maior parte vai lá para a cadeia transportadora de elétrons para ser o aceptor final dos elétrons, certo? Então, a gente tem também aqui uma produção endógena de água, certo? Essa água aqui, ela pode ser utilizada. Cadê aqui a imagem? A água sendo formada, então é uma produção endógena, chega aí a cerca de 300 ml, né? Vai variar. E é interessante que esse aqui é o Bioquímica Básica ainda, ele fala que essa produção de água, né, no caso aí dos animais que hibernam, ou, por exemplo, os camelos, eles passam muito dia sem ingerir água, essa produção diária aqui, endógena, ela é significativa, certo? E aí, aquela diferençazinha que eu falei pra vocês, por que que o NADH, a oxidação do NADH, vai gerar mais ATP do que a oxidação do FADH2? Existe uma razão de produção de ATP por oxigênio consumido de aproximadamente 2,5 para a oxidação do NADH. Em alguns livros mais antigos, ele fala de 3, né? 3 e 2, hoje em dia já se fala de 2,5 e 1,5. Essa razão aqui, né, o número de moléculas de ATP formadas sobre o número de átomos de oxigênio consumido, é um quociente que a gente chama de razão PO, certo? E ela mede a eficiência da fosforilação oxidativa, ou seja, quanto mais ATP formado por número de oxigênio ali, por mol de átomo de oxigênio, maior, né, mais eficiente vai ser esse processo. E aí a razão PO do NADH é maior do que a do FADH2. Porque lá, quando o FADH2 é oxidado, libera lá os seus elétrons, não existe bombeamento de prótons H+. E a gente já vem falando desde o início da aula que o bombeamento de prótons H+, esse gradiente que vai ser gerado, ele vai ser útil para a formação de ATP. Então, se eu tenho que o FADH2, lá onde ele vai ser oxidado, não existe ali um bombeamento de prótons H+, consequentemente, a gente vai ter uma menor produção de ATP, certo? E aí, quase 90% dos fosfatos de alta energia vão produzidos a partir da oxidação completa de um mol de glicose, é obtido por meio da fosforilação oxidativa. Aquela produção de ATP que a gente viu na glicólise e que a gente viu lá no ciclo de Krebs foi uma oxidação a nível do substrato. Eu tinha ali um substrato que tinha um grupo fosfato, e aí ele doava esse fosfato para o ADP e formava ATP. Então, não era uma fosforilação oxidativa ali. Aqui sim a gente vai ver a fosforilação oxidativa. Então, a maior parte do ATP vai ser formado pelo processo de fosforilação oxidativa. E aí a gente tem o quê? Como a gente está falando, a síntese de ATP ou fosforilação oxidativa quer dizer o quê? Justamente a fosforilação de ATP, ou seja, ADP se juntando a fosfato para formar ATP, só que à custa de quê? Da oxidação das coenzimas. Ou seja, eu oxidei o NADH, eu oxidei o FADH2, esses elétrons foram transferidos e o processo de transferência de elétrons gerou uma energia que foi útil para gerar um gradiente de prótons. E esse gradiente de prótons vai promover a energia suficiente para fosforilar o ADP. Então, esse é o link entre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, ou seja, a produção mesmo do ATP por meio desse processo de fosforilação que está relacionado à oxidação das coenzimas. Então, a transferência de elétrons, como a gente já viu, só recapitulando, ao longo da CTE é energeticamente favorecida,
porque o NADH é um forte doador de elétrons e o oxigênio molecular é um ávido aceptor de elétrons, ou seja, a tendência do oxigênio é ficar com os elétrons para ele. Isso é favorável, né? Um fluxo ali em que a tendência, à medida que os elétrons vão passando, é maior de receber esses elétrons. Só que, como eu falei para vocês, a CTE em si, ela não gera ATP. A gente precisa aqui do gradiente de prótons, né? O acoplamento da síntese de ATP ao transporte, aqui ó, a ATP sintase, o acoplamento da síntese aqui do transporte de elétrons à síntese de ATP é explicado pela hipótese quimiosmótica, né, que foi proposta pelo Peter Mitchell. Então, o que é que ele fala? Qual é a ideia dele? A energia que utilizada do transporte de elétrons vai ser útil para bombear prótons para o espaço intermembrana, porque ó, a membrana interna ela é o que? Impermeável a elétrons, e aí esse gradiente aqui, ele vai ser útil para a síntese de ATP. Esse gradiente de prótons, ele é tanto elétrico quanto químico. Elétrico por quê? O próton H+, ó, como o próprio nome já diz, H+, se eu tenho um acúmulo aqui de cargas positivas, existe uma diferença ali entre o espaço intermembrana e entre a matriz. Então, o espaço intermembrana, por conta aqui da presença de muitos íons H+, ele vai ficar mais positivo do que a matriz mitocondrial. Então, a gente tem um gradiente elétrico, mais cargas positivas de um lado aqui da minha membrana interna do que do outro, certo? E segundo, é um gradiente químico, porque o acúmulo de íons H+, ou de prótons H+, ele vai deixar o ambiente o quê? Mais ácido. Então, a presença de íons H+, lembra o que é o pH? É a medida ali, tá falando ali da concentração de íons H+. Então, um pH ácido é aquele meio em que eu tenho muitos íons H+, certo? Então, quimicamente, o espaço intermembranas ele tem um pH mais baixo do que o que ele fala do espaço intermembranas, né? Mas seria justamente aqui também da matriz mitocondrial, certo? Aqui tá mais ácido do que aqui também. E aí, ó, a energia, ou seja, essa força protomotriz gerada por esses gradientes, aqui no caso, ó, a imagem é invertida, ó, o espaço é invertido em relação ao que a gente estava vendo aqui, ó, o espaço intermembrana tá aqui embaixo. Esse gradiente aqui, ele vai ser o intermediário comum que acopla a CTE, a minha cadeia transportadora de elétrons, à fosforilação oxidativa, ou seja, a CTE ela é importante porque quando existe a oxidação das coenzimas e essa transferência de elétrons, essa energia é útil para gerar um próton, um gradiente de prótons H+. E a energia aqui desse gradiente de prótons H+, vai mover aqui a minha síntese de ATP. Certo? Ó, essa aqui é a ATP sintase. Então, depois lá da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem ali do ladinho a ATP sintase, bem pertinho. A gente tem aqui o componente F1, na verdade, o componente F0. A enzima ela é constituída por esse componente aqui, que está no espaço que está no espaço dentro aqui da membrana mitocondrial, tá? Como se fosse como se fosse atravessando, né, a membrana mitocondrial interna. Então, esse componente aqui é o F0. E aqui a gente vai ter o F1, certo? Que é a enzima é constituída por um componente integral da membrana interna, o F0, que é o canal iônico que permite a transferência de íons H+. Então, aqueles prótons H+, que se acumularam lá no espaço intermembranas, eles vão atravessar aqui pelo componente F0, certo? E a gente tem aqui a porção que está na matriz, que é o componente F1, que é onde vai acontecer de fato a fosforilação do ATP. Então vejam, ó, eu gerei o gradiente de prótons e depois esses prótons retornam para a matriz, por meio aqui, ó, passando pelo complexo F0. Ó. Complexo F0, que está na região da membrana interna, e o complexo F1, que está ali na matriz mesmo. E aqui a gente tem a imagem mais completinha, né, da nossa ATP sintase, aqui, ó, porção F0, aqui a porção F1,
E aí a gente tem, ó, que a porção F1, ela tem 5 diferentes subunidades, ó. As porções alfa, aqui alfa, beta, a gama, ó, gama, o delta e o epsilon, delta e epsilon. Epsilon, acho que esse aqui é o delta, esse aqui é o epsilon. Esse aqui não dá pra ver direitinho, ó, mas essa imagem aqui, que é do Bioquímica do Gates, se eu não me engano, ele já traz, dá pra ver essa daqui, e aí nesse daqui dá pra ver tudo aqui de cima. Então, cada livro complementa um pouco a imagem, ó. São imagens de livros diferentes, a gente vê aqui direitinho todas as unidades de cima, essa daqui fica faltando aqui essa porçãozinha de baixo. Então, a gente tem o quê? 3 unidades alfa, ó, estequiometria, 3 unidades alfa, 3 beta, uma gama, uma delta e um epsilon, certo? Aqui embaixo a porção F0, e quem tem atividade catalítica aqui em cima vai ser a unidade beta, né? Onde de fato vai a unidade beta, que é onde vai ter a fosforilação do ADP. E aí o que é que acontece? Ó, esse recorte aqui é lá do Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição, e ele explica direitinho a hipótese, né, de como seria esse mecanismo aqui da ATP sintase. Foi proposto aqui por esse cidadão. O que é que acontece? A subunidade beta, então essa subunidade aqui são 3, lembrando. Uma delas se liga ao ADP e ao fosfato inorgânico. A subunidade beta, como resultado da ligação ADP ao fosfato, muda de conformação, permanecendo em equilíbrio ligado ao ADP e ao fosfato inorgânico e também ao ATP recém-formado. A subunidade beta muda novamente de conformação, liberando o ATP, e um novo ciclo tem início com a subunidade beta se ligando novamente a ADP e ao fosfato inorgânico. Então, o que está acontecendo aqui? Cada subunidade beta está em uma etapa. Uma delas está começando ali a se juntar ao ADP e o fosfato inorgânico. Na outra, essa reação já está mais, digamos assim, avançada. A terceira unidade beta já está com o ATP formado e vai liberar. Então, enquanto em uma unidade está acontecendo uma coisa, a outra está em um estado mais avançado. E aí, ó, as mudanças aqui nessa conformação, elas são possíveis por quê? Por causa da passagem do próton H+, de prótons H+, ó, pelo componente F0. Então, por que eu preciso de um gradiente de prótons? Porque quando esses prótons H+, passam por aqui, ele fornece ali a energia necessária à mudança para que haja aqui a fosforilação do ADP. Então, a passagem de prótons H+, pela porção F0 da ATP sintase. Essa passagem provoca um movimento de rotação da subunidade Cs aqui, ó, F0 e gama da F1. Então, roda aqui, ó, essa subunidade Cs aqui da porção F0, rotacionando aqui a porção gama da F1, e essa mudança aqui vai permitir a fosforilação do ADP. Então, esse gradiente é útil para promover essa mudança, certo? É assim que o ATP é produzido. A cada 120 graus de rotação, a subunidade gama, que é essa daqui, interage com a subunidade beta, estimulando a sua ligação ao ADP e ao fosfato inorgânico e dando início a uma síntese de ATP. Então, aquilo que eu falei para vocês, como aqui na porção F1 tem 3 unidades beta, quando uma delas se liga ao ADP e ao fosfato, a outra está em equilíbrio, ADP mais fosfato e ATP, e a seguinte já está liberando o ATP. E aí a gente tem que a cada rotação completa, 3 moléculas de ATP se formam, certo? E existem evidências aqui de que essa ATP sintase ela pode rodar nos dois sentidos, uma produzindo ATP e a outra hidrolisando. Então, não esqueçam, né? Vamos recapitular. A cadeia transportadora de elétrons em si, ela não gera ATP. Ela é útil para oxidar as coenzimas. Durante a oxidação das coenzimas, a gente vai ter depois a transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons libera energia para o bombeamento de prótons H+, para o espaço intermembranas. Quando esses prótons aqui H+, passam pelo componente F0 da ATP sintase, eles promovem uma mudança aqui conformacional no componente F1, que permite o quê? A fosforilação do ADP. E aí a gente vai ter a síntese de ATP. As mudanças conformacionais dos sítios catalíticos resultam da movimentação dos elementos estruturais da enzima. Então, tá tudo aqui se mexendo e aí tá impulsionando essa fosforilação.
à custa da energia fornecida pela movimentação de prótons a favor do gradiente. Ou seja, o que a ATP sintase faz? Ela pega a energia eletroquímica armazenada no gradiente de prótons e transforma em energia mecânica, que vai ser usada para gerar energia química sob a forma de ATP. E aí a gente tem o quê? Um processo de síntese de ATP que é o quê? Gradual, né? A gente não teve ali uma oxidação, por exemplo, da glicose, que foi de uma vez só. Não, foi várias etapas. A glicose passou pela glicólise, passou pelo ciclo de Krebs, e aí depois que eu produzi lá um pouquinho de ATP só, mas eu produzi muitas coenzimas. As coenzimas foram para a cadeia transportadora de elétrons, geraram um gradiente de prótons, e aí sim a gente teve a síntese de ATP por meio do processo de fosforilação oxidativa. Então, não é um processo explosivo, né, que seria ineficiente e seria descontrolado, né? Então, a energia livre aqui, que não vai ser capturada como fosfato de alta energia, é liberada como calor. Então, nem toda a energia aqui, durante o processo de passagem dos elétrons, né, de transferência de elétrons de complexo para complexo, nem toda essa energia consegue ser aproveitada ali para gerar um gradiente de prótons, né, e que vai resultar na síntese de ATP. Uma parte é perdido ali como calor, o que não é necessariamente algo inútil. Por quê? Obviamente que a gente não quer perder tudo como calor, mas um pouco é algo benéfico. Essa energia vai assegurar que o sistema respiratório como um todo seja suficientemente exergônico, ou seja, que libere grandes quantidades de energia, sendo aí um processo favorável, para ser tirado do equilíbrio, possibilitando esse fluxo unidirecional contínuo, o fornecimento constante de ATP. E também uma parte dessa energia pode ser utilizada para manter a temperatura corporal. Então, parte aqui da nossa temperatura, né, que se mantém sempre ali relativamente estável, né, valores ali por volta de 36,5, 37, etc. Parte dessa temperatura se mantém por conta desse calor liberado aí na cadeia transportadora de elétrons, certo? E aí deixo aqui como leitura para vocês sobre as proteínas desacopladores. Esse recorte é do Bioquímica Ilustrada, não o de Harper, só o Bioquímica Ilustrada, em que ele fala justamente dessas proteínas que vão permitir que esses prótons H+, retornem para a matriz mitocondrial, só que sem passar lá pela ATP sintase. Ou seja, quando esses prótons H+, voltam para a matriz sem passar pela ATP sintase, eles não vão ser úteis para gerar ATP. Ou seja, esse processo ele está tornando a minha... É como se ele estivesse invalidando ali toda a minha oxidação. Ou seja, eu oxidei, imagina eu oxidar uma molécula de glicose, e aí quando chega na hora de criar o gradiente de elétrons, o gradiente de elétrons não passa, né? O gradiente de elétrons não, gente, perdão. Eu fiz todo o processo de oxidação, teve a cadeia transportadora de elétrons, gerei o meu gradiente de prótons H+, só que quando esses prótons H+, deveriam ser usados ali pela ATP sintase, né, passar pela ATP sintase, eles não passam pela ATP sintase, eles passam por outro caminho e retornam à matriz mitocondrial sem gerar ATP. Ou seja, isso aqui acontece principalmente no tecido adiposo, no tecido adiposo marrom, que vai ser utilizado ali para produzir calor, né? Fazer com que a energia seja perdida sob o processo calor. Então, é muito interessante, dê uma lida nisso. E nós finalizamos por aqui, né, as referências dos livros. Eu criei agora um drive único, então todos aqueles livros estão concentrados nesse drive. E eu espero vocês até a próxima aula.